Olá, pessoal, começando mais um podcast da Rádio Celeste. E hoje estaremos aqui com o Dr. Djalma, que vai estar falando um pouco da sua profissão e falando até da área de odontologia. Dr. Djalma, é um prazer imenso tê-lo aqui no podcast da Rádio Celeste. Um prazer imenso meu. Obrigado por me receber. Obrigado, Michel. Obrigado a todo o pessoal do ouvinte aí da Rádio Celeste. E é uma oportunidade a gente poder falar um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente nasceu para fazer. Dr. Djalma, poderia falar um pouquinho até da Dental Class, a qual o senhor está à frente desse projeto, é muito conhecido em toda a região. Existem várias frentes até de trabalho, até para o pessoal que está talvez assistindo de fora, que não é de Brusque. Poderia falar, a Dental Class contempla quais tipos de serviço aqui na cidade de Brusque? Então, a Dental Class, ela nasceu de um sonho que era realmente trabalhar em cima do paciente, do ser humano como um todo. Lá a gente contempla a parte energética, na Uhum, medição do campo bioeletromagnético, através da câmera Kirlian. A gente tem um software russo que faz toda a medição de todo o campo energético do paciente através das fotografias da ponta dos dedos do paciente. É muito interessante esse exame. A gente também tem a parte fisiológica, que daí a gente trabalha a parte de microscopia de campo claro, campo escuro, uhum, que a gente tira uma gotinha do sangue do paciente, coloca no microscópio e a gente consegue ver as células, toda a parte celular, fisiológica e saber como que estão os órgãos através do sangue. É uhum, muito interessante pH, toda essa parte de parasitas, agrotóxicos, toda essa parte fisiológica a gente consegue ter nesse exame de sangue. Ali a gente tem medicina chinesa, acupuntura, uhum, quiropraxia, fisioterapia. Também temos a parte emocional. Daí a parte uhum, emocional a gente já se encaminha para a parte mental. uhum, A parte emocional a gente tem o Padre Chiquinho, que trabalha com a parte de desbloqueios de traumas emocionais, com radiestesia, através da PNL, acessando o subconsciente. E uhum. também temos a parte de TFT, que é com o Dr. André, que faz toda essa parte de ressignificação do trauma e tirando um pouco dessa potência que a gente tanto sente, né, emocional, diminuindo, não esquecendo do trauma vivido, mas sim diminuindo o impacto do trauma ou da negatividade que esse trauma coloca na vida daquela pessoa naquele Uhum. ponto. Uma pergunta, referente até à questão, por exemplo, dos dentes, eu vejo que tem essa questão mental. Qual a importância, por exemplo, de fazer o tratamento diretamente mental? Tem alguma relação, muitas vezes, essa questão até do dente e mental? Então, na questão de tratamento odontológico, onde a gente se diferencia por ser uma clínica completa, né? Uhum, Toda a parte odontológica a gente tem na clínica, desde laboratório, scanner, tomógrafo, parte radiológica, todas as áreas da odontologia, contemplando também a área orofacial, que é a parte de Hoff, harmonização facial com biomédico, tudo. Então a gente faz boca, lábio, nariz, preenchimento, né, botox, toda essa parte a gente faz também. Então tudo isso leva o quê? Leva primeiro a coragem do paciente muitas vezes está uhum, sendo para o paciente conseguir fazer esse tratamento. Muitas uhum, vezes a pessoa sofreu muito trauma odontológico, pessoas de 50 a mais até, né, 40 a mais, tem alguns traumas uhum. odontológicos vividos, né? Tem gente que com 15 anos ganhava uma dentadura, pensa. Tem gente que ouve aquele aparelho do dentista, já É, tem até um isso, frio, né? isso. Tem muita gente que tem esse trauma do dentista, né? Pelas técnicas que foram utilizadas antigamente. Então, por isso que a gente tem esses profissionais na clínica, onde a gente consegue administrar esse medo, essa angústia, esse trauma, para a gente conseguir realmente fazer o tratamento. E Uhum, claro, quando o paciente não passa por um profissional desse e quer realmente fazer o tratamento, também a gente tem a sedação, né? Hoje a gente tem a sedação que a gente consegue sedar o paciente e fazer o tratamento do paciente sedado. E quanto à questão, por exemplo, de trabalhos já feitos, o senhor recorda de algo que poderia, até mencionar que foi algo muito gratificante até para o senhor? Olha, tem vários, né? A minha vida sempre foi pautada em reabilitações,
A gente sempre focou nisso, né? Nunca foquei só num dente ou só numa limpeza. A gente sempre focou em reabilitar e mudar a vida daquela pessoa através de um sorriso que tenha todos os princípios de função, mastigação e estética, né? Então, assim, inúmeros casos, esse é semanal que acontece, né? Então, assim, é difícil a gente falar um caso específico. Claro, teve uma moça que ela tinha uma hiperplasia gengival muito grande, né? Uma formação gengival muito grande, aonde ela, olha que ela sorria, ela realmente era impactante, assim. E a gente conseguiu resolver a vida dela, conseguiu resolver os sorrisos dela. Era hereditário essa parte gengival dela, tanto que a irmã dela tinha, alguns parentes também, de uma cidade vizinha nossa. E a gente conseguiu resolver muito bem esse caso. Esse caso foi muito gratificante, porque era uma moça que socialmente ela não tinha uma vida, né? Era uma vida social dela, era uma vida meio reclusa, por causa desse sorriso que realmente era desafiador para ela conviver com ele, né? E a gente conseguiu mudar isso através de todas as técnicas que a gente tem na clínica, e eu tenho certeza que a gente mudou muito. E hoje ela trabalha, hoje ela tem se relacionado, ela tem uma vida nova, uma vida sem aquele medo de se expor. Eu já usei aparelho e queria saber hoje, as novas técnicas, elas tendem a ter também, tipo, como antigamente, a questão do aparelho bucal normal, ou já parte para a questão de facetas? Como que é hoje? Pelo menos já tem como se um olhar diferente do que antigamente, com as tecnologias de hoje? Hoje as avaliações são feitas por mim na clínica. Eu tenho esse cuidado de fazer as avaliações, porque é o olhar. Tudo depende do olhar, né? Um projeto, ele depende do arquiteto, né? Um projeto de um prédio, de uma casa, de uma cidade, depende do olhar do arquiteto. E eu tenho treinado esse meu olhar há 22 anos já. E hoje eu já procuro entender um pouco de como é a personalidade e colocar esse sorriso que eu vou fazer dentro dessa personalidade, onde a pessoa se vê nesse sorriso. Isso é muito importante, porque daí a pessoa não tem mais o sorriso para mostrar para alguém. Não, ele compõe uma personalidade. Ele é o próprio sorriso dele, certo? Então, assim, hoje, lá na clínica, a gente tem toda a parte de ortodontia, mas voltada mais para uma ortodontia estética, uma ortodontia mais resolutiva, de uma maneira mais rápida. Né? Eu não sou uma clínica ortodôntica, eu sou uma clínica reabilitadora. E dentro dessa reabilitação, existe alguns pacientes que precisam realmente de um aparelho. Precisa reposicionar o dente no arco, né? Seja superior ou inferior. Então a gente necessita dessa disciplina, dessa área da ortodontia. Então, mas o meu foco sempre é agilidade. É agilidade, trazer aquele dente o mais rápido possível para o local, descruzar mais rápido a mordida, ou conseguir, né? É sempre uma técnica que a gente utiliza dentro da ortodontia muito rápida, tá? Antigamente eu utilizava técnicas de raspar o dente até para colocar as facetas. Hoje necessita ainda, ou existe técnica diferente sem ter raspagem do dente para colocar até as facetas? Hoje a gente já diminuiu bastante, né, o desgaste do dente para a colocação das facetas ali. Tem a técnica de resina também, então facetas de resina e facetas de zircônia, facetas de porcelana. Quando é facetas de porcelana, sempre precisa fazer um leve desgaste, porque senão vai ficar com excesso. Por mais fino que seja, vai ter a linha de cimentação. Tem profissionais que às vezes fazem sem desgaste, dependendo do caso. Tudo depende do caso, cada caso é um caso. Se o dente está muito pequeno, tudo muito para trás, eu posso trabalhar com micro de desgaste, né? Praticamente imperceptível ao olho nu. Mas a maioria dos casos que se apresenta, normalmente há necessidade de um leve desgaste para fazer os laminados cerâmicos. Já na resina, daí não precisa fazer. A gente consegue trabalhar dentro do esmalte que já confere ali toda a retenção do material adesivo, né?
tem algum tipo de sensibilidade diferente com esse tipo de tratamento? Sim. E quanto à questão também, uma das coisas que uma vez algo que pelo menos é da minha curiosidade, questão de existe algum tipo de questão até do próprio organismo, questão de mau hálito, alguma coisa referente, quem faz o tratamento depois disso ou não? O mau hálito está muito atrelado à manutenção do paciente, Uhum. né? Tem pacientes que escovam bem, tem uma boa nutrição, Mas não é tem questão então cuidado, né? do próprio corpo. Tem o fio dental, tem tudo isso, né? Tem pacientes que já não. Tem pacientes que não têm o cuidado. Ele acha que colocando uma lente, colocando uma porcelana, colocando um implante, fazendo os protocolos, né? Ele não precisa mais escovar. Isso não é uma realidade, Uhum. né? Então, a manutenção do mau hálito, ela está normalmente atrelada a uma má higienização. Uhum. Salvo alguns pacientes que têm o quê? Um pH ácido, né? Então ele pode vir esse mau hálito do estômago, né? Ele pode ter uma acidificação também salivar muito grande, que é aquele paciente que forma tártaro muito rápido, tá? Que daí a gente vai aonde? Para a parte fisiológica. Daí a gente vai naquele exame que eu te falei para ver o que está acontecendo no corpo, né? Nos órgãos de filtragem, do rim, do fígado. Existe alguma relação? Dizem que cada dente tem uma relação com algum órgão do corpo. Isso faz sentido ou não? Isso. Então a clínica também, essa é uma das bases da clínica, quando eu fui fazer alguns cursos em São Paulo de odontologia biológica, de medicina quântica integrativa, a gente viu que cada dente está ligado dentro do meridiano de acupuntura, né? E que liga num conjunto de órgãos. Então, quando a gente mexe num dente, a gente mexe num conjunto de órgãos. Então, isso é muito importante, a gente ter esse pensamento que o pequeno está no grande como o grande está no pequeno, né? Então, assim, o dente ele é como se fosse um fusível do nosso corpo, né? Às vezes acontece pacientes de chegar lá com um dente que não tem nenhuma cárie, nada, nenhum traumatismo, e o dente está com necrose, o dente está morto. Por quê? Porque ele teve provavelmente um nível de energia, de voltagem muito alta, aonde ele não tem o coeficiente de dilatação dos tecidos, né? O dente, ele é tanto é que uma das dores mais lancinantes do corpo é do dente. É uma dor mais aguda. Por quê? O nervo fica comprimido dentro de uma estrutura totalmente rígida. A gente sente o coração bater dentro do dente, né? Sim. Literalmente. Então, isso leva a gente a pensar que o nosso corpo ele é integrado. Então, a gente sempre tem que ter um olhar sistêmico, tem que ter um olhar maior do nosso paciente, que ele vem carregado de emoções, crenças, uma história de vida, né? Aonde ele nasceu. Então, tudo isso vai contemplar o que eu chamo de saúde sistêmica, que não é só um dente e também não é só uma boca. É um conjunto físico, químico, espiritual. O dente ele poderia estar relacionado já, por exemplo, à questão de cárie com alguma doença, já teria alguma associação com alguma doença no corpo? Ou não tem nada a ver? Tem muitas situações onde, tipo, tem pacientes que têm diabetes, né? Pacientes que têm alguns problemas sistêmicos, né? Às vezes apresentam pacientes que têm síndrome de Down também, normalmente acomete muito gengivite, tá? Pacientes que estão na parte de gravidez também fica com a gengiva mais sensível, tá? Mas assim, de ordem geral, né? O que acontece? Com o passar da idade e dependendo de Parkinson, algumas doenças assim, que acometem mais a velhice, às vezes acontece também da xerostomia, que é o quê? Xerostomia quer dizer que ela tem pouca salivação. E daí sim também pode ser um fator que leve ao mau hálito. Entende? Pouca salivação também pode levar a mau hálito.
tá? Então, às vezes, até a pessoa tem que se utilizar de saliva artificial ou de produtos que levam ela a uma salivação maior. Pode existir alguma pessoa que tenha depois alguma reação por causa até do implante ou não? Olha, dentro do implante, a gente tem hoje duas práticas lá que a gente faz na clínica. Tem o implante de zircônia, Uhum, né, que a gente tem lá, e tem o implante de titânio, que é o mais, né, é o 99% usado em todo o mundo. O implante de zircônia, ele não tem o efeito metálico, uhum, né? Então, assim, dentro de uma prática biologicamente falando, o implante de zircônia ele é o mais aceitável, uhum, tá? Mas dentro da minha prática clínica, que eu tenho há 20 e poucos anos, uhum, eu não vejo grandes empecilhos de colocação do implante de titânio, uhum. tá? Hoje a gente tem uma prática lá de colocação. Eu mesmo tenho um implante de zircônia, Uhum. né? Aqui na frente. Eu vi esses dias atrás um vídeo do churrasco, como ninguém nunca rápido deixar de provar algo bom. Eu acho que então tá falando por experiência própria, né? É, então, assim, dentro disso, os implantes hoje, a gente faz muito sistema protocolo e o protocolo, ele é feito com implante de titânio. Então, eu vejo que o paciente realmente, ele tem muita satisfação e o corpo se adapta. O nosso corpo, ele é muito mutante, né? Uhum, Ele se adapta a novas situações, a novos circuitos. Porque quando tu coloca um implante ali, ele gera um novo circuito, né? Por causa do metal, né, do titânio. Então, mas eu vejo que não tem muitos problemas. Eu não vejo, não, nem muitos, eu não vejo problema na colocação do implante de titânio, uhum, tá? Já fiz muitos cursos, depende para qual área que tu pende, uhum, né? Eu já adentrei bastante a parte biológica. Hoje eu vejo que nem é tanto o céu e nem tanto a terra, uhum, né? Eu tenho ozônio na clínica, eu tenho laser, eu tenho vários procedimentos, técnicas e materiais biológicos, mas também tem muitos materiais sintéticos, né? Que hoje eu vejo que os dois em conjunto, uhum. né? Dão muito certo. E tudo depende da mão do profissional, depende o cliente, depende do paciente, depende do ser humano ali, né? Então, assim, tem vezes que eu vou ter que utilizar um antibiótico, Uhum, né? Por mais que ele destrua a minha flora intestinal, depois eu vou trabalhar com macrobióticos, probióticos, uhum, né? Mas tem horas que eu preciso usar a mão, né? Da medicina que a gente tem hoje, uhum. de antibióticos. Por mais que eu tenha lá a prata coloidal, eu tenho outros artifícios mais naturais, né? Mas eu vejo que assim, é um conjunto de atitudes e de técnicas que a gente vai conseguir gerar saúde e mais conforto para o nosso paciente. A questão do atendimento, uma pessoa resolveu fazer um implante. Qual o protocolo normal? Tem um atendimento até o dia do implante. Quanto tempo mais ou menos demora? Então, o paciente chega lá, a gente faz, primeira coisa, análise pessoal dele, como ele fala, tudo, porque eu vejo a fisionomia dele. Primeiro passo, eu faço os exames, uma Uhum, tomografia, uma panorâmica. Em cima desses exames, a gente faz daí um exame clínico com ele na cadeira, e daí eu monto o plano de tratamento dele, baseado no que ele tem de estrutura óssea uhum, e qual é o sonho que ele tem, né? Porque às vezes tem pacientes que chegam lá que o sonho dele é somente ele não se incomoda com uma prótese total em cima. A prótese uhum, total ele já usa 30 anos, não mexe, tá boa, estética, ele não se incomoda com aquilo, né? uhum, Mas a de baixo incomoda. Daí a gente vai lá e faz só os implantes embaixo. uhum. E ele continua com uma prótese total E em qual cima. mais ou menos o tempo, mais ou menos até? Depende, vai uma semana, 3 dias, ou às vezes até 5 meses de um ano. Uhum. Depende como que tá esse paciente, né? Mas assim, Existe. 90% hoje, 90% em uma semana tá pronto. É que normalmente, por exemplo, a gente percebe que são pessoas de mais idade que procuram até o tipo de serviço, nem tanto, mas a grande maioria. Existe algum formato, pelo menos assim, de
pagamento talvez de forma mais prolongada para esse tipo de público, que muitas vezes são aposentados? Assim, hoje toda a negociação financeira, a gente tem um departamento para isso, né? A gente tem o nosso próprio crediário, mas a gente também utiliza de bancos para financiamento, a gente tem financiamento próprio, mas também tem financiamento junto a cartão de crédito, tudo. Isso é uma negociação que a gente não só Mas se se... referido porque tem aposentados, muitas vezes tem pessoas que têm já sua renda e tipo poderia fazer de forma parcelada. Isso. Normalmente, hoje, eu vou te dizer que 80% das pessoas fazem parcelado, Uhum, né? Seja aposentado, seja pessoas que estão na ativa, até pelo custo, né? uhum, É um custo, às vezes, normalmente um pouco que gera um impacto familiar, uhum. né? Então, normalmente os pacientes dão uma entrada, parcelam, né? E a gente consegue ter um resultado show de bola. Agora, falando um pouquinho das palestras, eu tive acompanhando lá até do Padre Chiquim, eh, sempre tem um caráter, muitas vezes até, vamos falar, social até as palestras. Poderia falar um pouquinho até desses encontros que muitas vezes acontecem até na Dental Class? Sim, lá na Dental Class a gente tem um auditório ali para 100 pessoas hoje, 100 metros Uhum, quadrados. É um auditório que a gente sempre procura trazer algo que beneficie a nossa comunidade, né? Como uhum, cursos, palestras, encontros, né? A gente tinha ali, já fizemos constelação familiar, palestras, com a Terezinha de Batim, com o Padre Chiquim, né? Com várias palestrantes aí de Brusque e de fora também, aonde é um espaço que a gente destina a isso, né? uhum, Se alguém também quiser fazer a locação desse espaço, a gente também loca, uhum. né? Então é um espaço muito agradável, já tem tudo, já tem som, já tem cadeira, já tem toda a parte de audiovisual para a pessoa conseguir desempenhar uma palestra bem boa. E eu percebi ali até no do Padre Chiquim que tipo uma parte até era de mantimento, a entrada e destinado até para algumas entidades. Sempre tem uma finalidade social, Isso, os eventos de vocês? normalmente a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente sempre fica atrelado a quem está fazendo. Às vezes é a gente que faz, às vezes sou eu que faço, né? Mas Uhum, às vezes, como eu te falei, às vezes a gente aluga uhum. o espaço também. Agora falando um pouco da pessoa, doutor Djalma, é natural de Brusque, a história, fala um pouquinho até do Djalma, falar de infância. O senhor é de Brusque mesmo? Sim, sou de Brusque, nasci aqui na Zambuja, né? Minha mãe é lagiana, mas encontrou meu pai em Balneário Camboriú e vieram para Brusque. Meu pai é Uhum, da Rua São Pedro, uhum, né? Ali da Guabiruba. E são os dois são professores, uhum. né? Então eu tenho meu pai e minha mãe sempre com esse foco na educação. Eles eram professores em que É, colégio? minha mãe os dois estão aposentados, mas minha mãe bióloga, Uhum, né? Ela deu aula no seminário da Zambuja, uhum, deu aula no Feliciano Pires, no SEJA, educação para adultos ali. Meu pai, muito tempo no SESI, muito uhum. tempo no Oswaldo Reis, no São Ele Luís, era professor de professor de educação física. educação Eu física. fui aluno do meu pai na quarta série, lá no Oswaldo Reis. Tinha muito bullying? Não. Era puxado, era puxado. Né? Ele sempre falava, tem que ser o exemplo, né? Era uma pressão, Era então. uma pressãozinha. Eu estudei no São Luís, estudei no Consul, no Nório Miranda e no Oswaldo Reis. Até tava Né? brincando contigo, acho que foi expulso, ia para um, depois para outro, é Não. brincadeira. A gente teve várias ordens ali, né? Como meu pai e minha mãe são professores, eles sempre tiveram esse foco na educação. Eu, como Uhum. primeiro filho deles aí, é, fui Eu estudei com o irmão do senhor, com o Chardin. o Chardin, né? Fazia publicidade e propaganda, né? Sim, sim, sim. Teve uma vez que ele tentou. Não, deixa pra lá. Copiar, foi ele que foi colar de mim e colou errado. Falei, coitado, Tem foi que saber de justamente quem cola, né, cara? tem que saber com quem Tem cola. que saber de quem Coitado. colar. Então, daí eu comecei ali, no São Luís, daí por ordens financeiras, meu pai me colocou no Jô do Reis. Daí deu um ano ali, eu fui pro Consul. Daí cheguei no Consul também, achei bem difícil essa questão social ali, Uhum. né? Mas eu vejo que me fez falar assim, poxa, eu quero algo mais, né? Eu quero algo mais do que meus pais conseguiram, vamos dizer, financeiramente, Uhum. né?
sempre teve esse pensamento de ter algo mais, de conseguir fazer uma viagem, né? Naquele tempo a gente nem comia fora, Uhum. né? Eu lembro até hoje, meu pai levou a gente para comer no Ataliba, Dia das Mães. Eu falei, nossa, né? Era um acontecimento, né? Hoje a gente come fora todo dia, né? Sim. Mas naquele tempo não era Eu vi assim. um vídeo onde que o senhor falou que trabalhou na van também. Trabalhei na van. Mas isso foi o início de carreira? Não. Eu trabalhei na van na época ali por 18 anos, né? 18 anos ali. E daí eu comecei como torneiro mecânico, né? Eu fazia torneiro mecânico. Eu fiz curso de torneiro mecânico no Senai. Ah, o pai do senhor trabalhou, acho que Não, no Senai, até provavelmente. Não, no SESI. Mas é também da mesma. São grupo, né? são linhas bem diferentes, né? O SESI é um departamento das empresas, Sim. mas na parte mais de esportes, né? O Toda outro focada é mais a na questão parte educacional. é isso, a parte educacional de técnico, né? De prático. A demanda é a indústria que manda dentro do Senai, né? Tipo, tem determinada área, tipo, eles fazem um curso específico da demanda da região. Isso, daí ali eu estava como torneiro mecânico da empresa ZM, né? Legal. Isso, daí quando chegou nas férias eu tive que trabalhar na ZM, das 5h30. Daí o que aconteceu? Eu não gostei do que eu estava fazendo lá, não é minha praia aquilo, né? Eu fico admirado das pessoas conseguirem fazer tudo aquilo, tá? Mas para mim não deu. Eu pedi a conta e daí... Quanto tempo? Eu fiquei lá umas 2 semanas. Bah, não. Eu fazia a mesma coisa todo dia. Bah, eu não conseguia fazer aquilo. Para mim era um martírio, assim. Para mim era... Não conseguia. E a questão da odontologia surgiu, até pelo menos o senhor tem um lado empreendedor, né? Foi surgir só lá pelos 19 anos, assim, sabe? Tipo, Então já tinha saído da van na época? Já tinha saído da van. Eu tava... Então, eu fui fazer o curso de torneiro mecânico, daí saí dali, fui pro BESC, trabalhei no BESC. Bancário? Trabalhei mais de office boy. Tá. Mas né? eu falei... eu tinha ali 16, 17 torneiro anos. Torneiro era parado, imagina bancário. Isso, daí eu saí do Conso, eu fui pro Honório por causa que eu tinha que fazer técnico em administração. Daí fui e fiz técnico em administração e trabalhava durante o dia no BESC, porque minha madrinha era... a Terezinha de Batim era gerente do BESC. Né? Ela me conseguiu lá um trabalho de office boy. Foi muito legal também, muito legal. E ali eu... Começou a estudar. Daí eu fiz o 2º grau ali. O que eu vou fazer? Não sabia o que ia fazer. Daí, normalmente quem não sabe o que faz direito. Né? Tá ofendendo a irmã do senhor, né? Não, mas ela também, depois ela se identificou. Daí... É Mariana, né? A Mariana. Daí eu peguei, só fiz por causa dos meus pais mesmo, né? Fui lá, rapidinho, só rabisquei a prova, fui embora, porque eu não queria mesmo, não queria. E daí fui fazer o tiro de guerra, né? Eu servi o TG aqui em Brusque, né? Daí trabalhei um pouquinho na van, ali, na parte do estoque da van também. No tempo que era tecidos ali e tudo, né? E depois eu fui trabalhar no Bistec. Eu era promotor de vendas da Perdigão. O nome é bonito, mas a gente só corta presunto. Mas era do Bistec? Eu era da Perdigão. Eu era da Perdigão, mas aí... Trabalhava específico ali. Ficava específico no... Fui algumas vezes no Arker, ali na loja 3, tudo. Mas eu trabalhei mais no Bistec. Trabalhei ali 6 meses. Daí, cortando presunto, vendo validade, tudo. Nunca comi tanto chandelle vencido. Venci o chandelle, primeiro da fila era eu, né? Mas eu acho que não é vencido, né? Eu acho que faltando 20 dias... a gente... Como se diz, normalmente eles já tiram 20 dias antes, eu acho, alguma coisa, eu acho que vencida não Olha, era. eu olhava dados, tava lá pra jogar fora, eu falei, antes que se perca, né? Olha, cara, eu comi muito chandelle, né? Então, daí,
Ali um dia eu peguei e sabe de uma coisa, eu vou fazer odontologia. Mas de onde surgiu? Não, Do nada? assim, o meu tio é Espírito dentista, Santo? né? Meu tio é dentista, José Paulo Rapstreuter. Aqui do centro do... É aqui na Getúlio Vargas, ele tem consultório. Hum, Ali, meu tio dentista, e eu pensei, poxa, meu tio ele tinha uma condição dentro dos irmãos, tudo mais favorável financeira, né? Ele tinha apartamento em Balneário, ele tinha uma casa legal, trocava de carro de vez em quando, e meus pais já não, né? O orçamento dos meus pais já era mais reduzido. Eu pensei, sabe uma coisa, eu vou fazer odontologia, né? Mas eu fui fazer daquele jeito, né? Tipo, fiz a prova, sem pensei, esperar. não passei na primeira chamada, eu falei, não, tá, porque eu não fiz nenhum cursinho, não fiz, né, assim. E qual faculdade Eu que fiz era? um cursinho ali no Potencial, Mas era fiz ali, na Univale? não, na FURB, Ah, na FURB. fiz na FURB. Daí passei em segunda chamada. Me lembro que eu liguei pro meu pai, passei de segunda chamada. Meu pai, sério? Caramba, agora eu vou ter que pagar. Eu sempre fui aquele. Nunca reprovei na minha vida, mas sempre fui aquele aluno que passou Passava ali meio. na tampa, sabe? Tipo assim, tinha que tirar 7, eu tirava 7. Né? Era econômico mesmo, né? Nunca fui muito extravagante nas minhas notas, né? Sim. Mas sempre passei, nunca reprovei nada, nem na faculdade. Então sempre fui aquele aluno mediano e conseguia passar. Esse era o plano mesmo, né? Passar, não reprovar. E daí passei lá em segunda chamada, a gente foi lá, conseguimos fazer a inscrição. E daí comecei a faculdade, fui indo. Mas o custo é alto, né? Muito alto. Eu lembro que a faculdade ela custava mais caro do que meu pai ganhava por mês, para ter Caramba. noção. Lá em Blumenau. E era integral, né? De manhã, à tarde, pouquinho à noite. Então, a minha sorte foi que a prefeitura dava o ônibus, né? O Genevão. A gente pegava ali às 6h30 da manhã, chegava lá às 7h30, tudo certo. Né? Ia todo dia e voltava de ônibus. E Chegou a ganhar bolsa? Algumas vezes, sim. Algumas vezes eu consegui uma Hoje bolsa. Tá uma maravilha, né? Tipo, o pessoal hoje nem se preocupa mais com essa questão. Né? Pra mim era muito pesado isso, porque assim, nem todo semestre a gente conseguia, né? Então eu passei muito tempo com meu nome sujo, por causa que eu tinha que assinar termos ali de responsabilidade, daí que a gente não conseguia pagar todas as mensalidades. Como eu te falei, a gente conseguia pagar a matrícula, daí atrasava 2, 3, pagava uma, entendeu? E sempre tinha aquela renegociação. Todo semestre era aquilo, cara. Toda a vida aquele martírio. Eu tive que, no final da faculdade, a gente tava devendo tanto que eu tive que pegar dinheiro emprestado. Peguei dinheiro emprestado do seu Ademar, da dona Bernadette Fischer. Até hoje eu agradeço eles, né? Foram meu pai, claro, minha mãe, meu tio me ajudou muito. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna. Mas tinha um lado também empreendedor, né? Tipo, também, como não tinha como trabalho, tu dava os pulos também, né? Ali eu trabalhei como modelo, né? Ali veio uma oportunidade de fazer passarela, fiz outdoor para FURB, eu fiz também catálogos, mas isso foi até uma etapa da faculdade. Trabalhei ali 2 anos, mais ou menos, que eu consegui fazer um caixa com esse dinheiro para minha formatura. Né? Então esse dinheiro eu guardei porque eu falei assim, eu vou me formar com essa minha turma, eu vou me formar. E ali eu vendi bombom na faculdade, né? Eu cheguei a vender 100 bombons por dia, né? Vendi bolsa na faculdade. Então isso foi muito bom. Eu sempre digo assim, foi muito bom. Foi um presente que Deus me deu, né? Essa venda, porque eu era muito orgulhoso, muito batutão, assim, sabe? Muito, não sei, não era muito dado, né? Tipo, chegar e coisa, era meio envergonhado, meio assim, meio assado. E foi onde conseguiu desenvoltura. Tanto é Isso. que eu trabalho na área de comunicação e até admiro a desenvoltura. Chega a ser até, como se diz, um talento, parece natural teu. Eu lembro quando... E tu é sacana, até teve esses dias atrás uma reportagem lá, tu fez de sacanagem, que eu não queria aparecer no vídeo. Não, vai, aparece. Putz, assim, quando tu tira... talento. Eu digo assim, quando a gente consegue se desprender do que os outros acham, tu tá livre,
né? Isso veio dentro das práticas espirituais que a gente já fez, né? Dentro de tudo que a gente já viveu. E quando a gente sabe, a gente olha e vê que ninguém tá aí porque tu tá fazendo, e no máximo ele vai dar uma opinião de elogio ou uma crítica, que também não vai mudar nada a tua vida. Eu vejo assim, tirou aquele peso que eu tinha em cima de mim, de carregar o que os outros estão pensando, né? Então aquilo me deixou muito mais leve, muito mais tranquilo em eu me relacionar, né? Porque assim, o ato da vergonha, ele é uma vibração muito baixa, 20 Hz. Dentro da escala de Hawkins que a gente trabalha lá na clínica, é o pior sentimento que tu pode ter, e principalmente a vergonha de si mesmo. Quando tu entende que tu és imagem e semelhança de Deus e tu és uma criação única no universo, toda essa vergonha ela é destruída. Então só resta o que é a manifestação. Então tu se manifesta de uma forma única e autêntica. Então, se você porventura tem medo, é medo de um orgulho, medo de algo, de alguém descobrir algo. Não, né? eu até antigamente, eu sempre sonhei, por exemplo, vou me formar em jornalismo, ia ser apresentador de jornal e queria aparecer, tipo, talvez até como repórter. E hoje é totalmente ao contrário, parece que depois de ter adquirido, me formei em publicidade e propaganda, me formei em jornalismo, mas tudo que eu pensava lá com 20, eu estou fazendo tudo ao contrário. Quanto menos aparecer, melhor na matéria. Eu sempre, talvez assim, tenho um foco de fazer em formato documentário, tipo locução e a pessoa da reportagem. Sim. Eu penso totalmente diferente. Antigamente, talvez eu pensava de forma diferente. Não sei o que está acontecendo. Eu, pelo menos, tenho um perfil diferente do que eu tinha ali com meus 20 anos, quando eu iniciei a faculdade em si. Eu vejo assim, não te conheço muito, mas o que eu conheço, posso te dizer que tu és um grande profissional, né? Até na tua dicção, na pausa das falas, né? No posicionamento. Pô, valeu, obrigado. Né? Então assim, eu vejo que ali tem algum bloqueio, né? Eu acho não, tenho certeza, tem um bloqueio grande de self, de como tu se vê e como tu acha que as pessoas te veem, sabe? Então eu acho que a hora que tu conseguir quebrar isso na tua vida, tu vai conseguir realmente... É isso que eu tô achando estranho, porque assim, hoje eu não gosto de ver repórter, tipo, o formato que eu tô fazendo é mais ou menos o estilo que eu vejo, tem que focar totalmente na pessoa da reportagem, não a pessoa que está fazendo a matéria. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a cobertura de um evento, eu tenho que focar totalmente no entrevistado, não eu. E eu vejo muito, sabe assim, algumas matérias onde que parece que o repórter quer aparecer mais do que diretamente a própria pessoa entrevistada. Então, eu não sei, é uma coisa meio esquisita, um pensamento totalmente contrário que eu tinha antigamente. Mas assim, se tu for pensar hoje que a gente vive num mundo capitalista. Sim. Certo? Só vive quem aparece. Sim. Né? Se tu não aparece nunca, né? Não, mas é diferente, por exemplo, material publicitário é uma coisa, mas quanto que faz jornalístico é outro. Quando eu vejo a linha, por exemplo, jornalística, não aparece. Agora, se for publicitário, daí é outros 500. Então, se tu tem a ideia de promover algo, porque tem a questão do simbolismo. Por exemplo, se tu faz uma propaganda da tua clínica aparecendo, é óbvio que tu tem que aparecer porque é um material publicitário, não é jornalístico. Mas o jornalístico tem que focar totalmente no entrevistado. É isso que talvez eu pense, que muitas vezes tem pessoas da área do jornalismo que não conseguem ter essa percepção. Mas eu vejo até como jornalista, eu acho que é importante tu aparecer. Porque a tua imagem frente às notícias e às reportagens que você faz, elas vão ter um caráter mais de credibilidade, porque é aquele jornalista que está passando. Quando entram, vamos dizer, um William Bonner em plantão, né? Plantão, Sim. todo mundo para ver. Ele
não normalmente Não, ele, eu entendo. né? Até esses dias atrás, Então, quando a gente assim, viu a profissão repórter, estava selecionando um pessoal, uma das instruções era que o repórter aparecesse na reportagem, até para ver a desenvoltura sim, diretamente até sim, dele não, em bem si. isso, Então, né? o próprio Fantástico, pelo menos, orientou que era uma pauta de 2 minutos, Isso. Então, mas mas é uma coisa que é percepção, né? né? Mas tu deixa fazer Cada um é cada... como tu se sente melhor, eu acho que é a maneira correta de tu estar fazendo. Se tu se sente melhor fazendo desse jeito, né? Quem sou eu para dizer que tu tem que mudar, né? Mas eu vejo que tu tem, cara, tudo na mão, né? Tu já é um grande comunicador, tu já é um cara que faz com excelência e eu vejo que poderia somar ainda mais, né? No business, no teu no teu core de business aí, para tu fomentar mais clientes, mais parcerias, né? Mais atrair mais negócios para você, se você estivesse aparecendo mais, entendeu? Falar sobre a questão business, aquele prédio onde fica Dental Class é do senhor hoje? Isso. Aquele prédio é meu, né? E essa conquista diretamente, até com toda a história que o senhor comentou, poxa, tem uma clínica naquela localidade, é uma grande vitória até para o senhor em si. Sim, né? Aquela clínica que a gente demorou, Faz quanto tempo, mais ou menos, até? vai fazer 10 anos aí, Que né? bacana. Que a gente tem aquela clínica, que eu tenho aquela clínica e eu construí ela, né? Juntamente com a minha ex-mulher, a Gisele, e a gente sempre teve um olhar para ser uma coisa, um prédio Multiuso. multiuso e um prédio também que traga esse ar de modernidade, né? De Sofisticação, sofisticação. E a gente conseguiu colocar, né? Eu vejo que é um prédio que nunca vai ficar velho, né? É um prédio que ele é atemporal e a gente ali tem 600 metros quadrados de área construída. É um prédio muito bom, muito bonito, bem no centro da cidade, que só vem a somar para a nossa sociedade, né? Hoje, quantos profissionais fazem parte da equipe até da Dental Class? Hoje tem perto de 30 funcionários ali. Caramba! Com dentistas, terapeutas, pessoal, né, de carteira assinada, tudo, né? E pessoas da região têm um percentual maior, por exemplo, Brusque com certeza, mas também A cidades gente vizinhas até que atende, atuam. a gente todo vale, né? A gente atende muita gente de Canelinha, Tijucas, muita gente ali, Nova Trento, São João, Itajaí, Balneário, mas tem paciente que vem de Curitiba, Floripa, né? Tem paciente que vem de Lages, né? Hoje a gente tem um alcance muito grande, né? Tem pessoas que elas realmente vê nossas mídias e falam assim, pô, eu quero ir lá com o Dr. Eu Tchau. percebi algo que o senhor sobressaiu até, por exemplo, assim, o perfil pessoal está maior do que diretamente da clínica em si. Tem alguma, como se diz, as pessoas se conectam mais na questão pessoa na internet do que diretamente a clínica em si? Eu sempre fui um dentista um pouco diferente, né? Eu fui o primeiro dentista a vir para a rádio, né? Fazer as dicas de saúde bucal. Eu tinha 4 rádios, né? A Guararema, a Rádio Cidade, Diplomata, Araguaia. Todas essas rádios aí a gente estava sempre presente, fazendo entrevistas. Então eu era um dentista muito que estava junto com o povo, né? Fazia desfile da FENARRECO, muito outdoor, né? Então assim, eu sempre tive esse viés de marketing um pouco diferente dos dentistas da minha fase. Falando da questão de outdoor, é engraçado que depois da gente ter fechado a parceria, eu comecei a reparar que em cada ponto da cidade onde que tu para tem uma placa até do senhor, né? Tipo, e aproveitou agora que eu comecei a entender um pouco mais. O senhor, como teve essa experiência até de modelo, o senhor vende a imagem pessoa, aonde que as pessoas se conectam mais até com a própria clínica, né? A gente tem, né, a gente fiz alguns cursos, né, como modelo, então assim, a parte de A fotografia, gente 70 aqui, a Lux 70 na época. trabalhei para o Lux 70 também, para o Sandro Krieger ali, mas era mais Gracker, Blumenau. né? É o Sandro Gracker, isso, né? ele é, né, o Gracker ali. E daí
A gente tem um conhecimento dessa parte, né? De fotografia, de luz, de posicionamento frente a uma câmera. Então, assim, para mim é mais fácil, provavelmente, do que algum outro dentista que não tenha passado por isso, né? Algo que estás fazendo agora é o que tu fazia frequentemente, então, nas rádios, frequentemente. Pra mim, teve algumas vezes que deu aquele friozinho na barriga, né? Mas hoje é uma coisa que eu faço toda semana, é uma coisa pra mim natural, né? Pegar um telefone e falar, fazer um stories, né? Falar com o cliente, Eu sempre sou essa mesma pessoa, né? Porque assim, eu não preciso, vamos dizer, agora eu tenho esse personagem, né? É sempre esse personagem, né? É sempre o Dr. Djalma, é desse jeito que eu falo. Então... Não é essa pessoa, né? Então, quando tu és você mesmo, fica fácil. Agora, como empreendedor, qual a dica que você daria? Por exemplo, assim, normalmente a gente escreve uma revista até para empreendedores e jovens, até futuros empreendedores. Qual a dica diretamente que poderia dar para essas pessoas que estão iniciando o empreendedorismo? Então, seja você mesmo. Né? Não tente muito parecer com alguém. Hoje tem esses coaches, tudo, faça assim, faça assado, faça assado. Eu acho que quanto mais natural você for, quanto mais autêntico você for, e quanto mais tesão você tiver pelo seu negócio, as pessoas vão se conectar. Porque ali vai ter verdade, ali vai ter comprometimento, ali vai ter energia. Doutor Djalma, até para a gente encerrar, eu queria que o senhor passasse até para as pessoas como conseguem localizar a Dental Class e também o senhor para questão de tratamento ou até de tudo que o senhor até passou, pelo menos para as pessoas aqui durante o nosso podcast, o que poderia até fazer para encontrá-lo? Então, a Dental Class ela está sediada na Rua Barão do Rio Branco, 342, no centro de Brusque. Né, uma esquina bem em frente ao Saragossa, tá? Então é muito fácil achar, bem tranquilo. No Google também a gente está bem posicionado, é só colocar Dental Class, Dr. Djalma, que vai conseguir encontrar a gente. E qual a mensagem final que o senhor poderia deixar para as pessoas? Procure dar um sorriso autêntico. Procure a Dental Class. Bacana. Gente, terminamos aqui mais um podcast da Rádio Celeste. Quero agradecer imensamente o Dr. Djalma, falou coisas bem interessantes. Até eu próprio vou aproveitar muitas dicas que o senhor deu aqui. E ele vai estar na revista de empreendedores da Rádio Celeste. Fique atento, porque vai ter surpresa aí. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.